Lei 13.979 de 2020. Para aqueles que não conhecem ou ainda não ouviram falar, é a lei que estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Ou seja, fixa normas provisórias para regular esse período de emergência. E sobre esse assunto é o vídeo de hoje. Mais especificadamente, sobre as alterações dessa lei, decorrentes da promulgação da Lei 14.035, de 11 de agosto de 2020. Isso porque essas alterações ajudam o administrador na gestão dos recursos públicos em tempos de pandemia, protegendo-o dos apontamentos de qualquer irregularidade pelos tribunais de contas, além de tornar mais claras as regras de transparência e orientação quanto à celebração de contratos cujos objetos, diretamente ou indiretamente, sirvam, nessa esfera emergencial, para o combate ou a contenção do coronavírus. Então, tais alterações geram mais segurança na atuação do administrador. Para elucidar, trago 8 pontos relevantes. O primeiro ponto: o objeto ele é específico, ou seja, a Lei 13.979 de 2020, dentre outras regras, estabelece procedimentos especiais a serem aplicados no regime de dispensa de licitação. Ocorre que tal benesse se restringe àquelas contratações emergenciais voltadas exclusivamente para o enfrentamento da pandemia. Lembrando que, para tais contratações, as condições autorizadoras da dispensa de licitação são presumidas, de modo que não precisam ser comprovadas. Os demais casos, ainda que emergências, só que não se enquadrem nessa lei, serão regulados pela Lei de Licitações, ou seja, a Lei 8.666 de 93. Segundo ponto: em caso de omissão legislativa dos entes, se o Estado ou município se omitir no exercício de sua competência suplementar, ou seja, se esses entes não dispuserem sobre isolamento, quarentena, uso obrigatório de máscaras, sobre exumação, necrópsia e manejo do cadáver, ou até mesmo sobre a restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país e locomoção intermunicipal e interestadual, deve prevalecer as orientações do Ministério da Saúde. E, nesse último caso, prevalece o ato conjunto do Ministério da Saúde com o Ministério da Infraestrutura. Então, atente-se ao normativo. Ponto 3. O procedimento decorrente dessa lei é mais célere, com tempo reduzido devido à simplificação do procedimento e sem limite de valor para a contratação por dispensa de licitação. Ainda diante desse cenário e de tal simplificação, não há impedimento para o controle social. Isso porque todas as aquisições realizadas com base nessa lei serão disponibilizadas no prazo máximo de até 5 dias úteis, contados da realização do ato, no site oficial específico, com o nome do contratado, o número da sua inscrição da Receita, o prazo contratual, o valor, o respectivo processo de aquisição ou contratação, além da discriminação do bem e o local de entrega, dentre outras informações. Então, esse ponto específico garante a publicidade e a transparência dos atos. Ponto 4. Os efeitos das sanções administrativas podem ser afastados. Ou seja, diante de uma situação excepcional, em que comprovadamente houver uma única fornecedora de bem ou prestadora de serviço, será possível a sua contratação, independentemente da existência de sanção de impedimento ou de suspensão de contratar com o poder público. Nesses casos, é obrigatória a prestação de garantia, seja caução, seguro-garantia ou fiança, que não poderá exceder a 10% do valor do contrato. Veja que, nesse ponto, ainda que gere questionamentos quanto às sanções aplicadas às empresas, a necessidade relevante no âmbito da saúde pública justifica o afastamento dessa restrição em prol da eficiência e da razoabilidade. Ponto 5. Possibilidade de aquisição de bens seminovos para a contratação de serviços de engenharia. Tal situação aumenta a disponibilidade de mercado quanto aos produtos e aos serviços ofertados. Ocorre que, ainda assim, deve-se ter a análise da conveniência e oportunidade da administração, ver se compensa tal aquisição baseado na ponderação do custo-benefício.
sendo viável até mesmo um pedido de garantia do vendedor. Ponto 6. Afastamento do estudo preliminar. Em prol da saúde da população e a fim de conter a Covid-19, aquelas regras referentes ao planejamento de compras públicas que deve ser feito pela administração pode ser afastado em decorrência dessa excepcionalidade. Ponto 7. Redução dos prazos. Nos casos de licitação na modalidade pregão, seja eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição ou contratação de bens, serviços, insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, de que trata essa Lei 13.979, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Tal situação se dá em prol da celeridade para as aquisições e contratações para o combate da Covid-19. A título de exemplo, o prazo para a divulgação do edital, que seria de 8 dias, agora então passaria a ser 4 dias. Com relação às razões recursais, por exemplo, que seriam antes de 3 dias, agora passam a ser de 1 dia. Redução essa que, quando se trata da saúde da população, é de extrema importância. Ponto número 8. Vigência. Os contratos regidos por essa lei terão prazo de duração de até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 6, de 20 de março de 2020. Por isso, você, administrador, deve ficar atento a essas alterações e às suas repercussões, para não ter problema na sua prestação de contas perante o TCU. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!